Tá aparecendo para vocês a tela? Então, tá. Então, vou me apresentar brevemente para quem não me conhece. Tem algumas carinhas novas por aqui. Meu nome é Fernanda Rocha, sou psicóloga, sou psicanalista, sou professora de graduação em psicanálise também. Atualmente, eu tenho 3 grupos de estudos semanais, onde eu conduzo estudos em Lacan e Freud, e sou supervisora clínica também. E eu achei esse tema muito importante porque um dos grandes desafios do analista é a sua própria resistência. Não por acaso, o Lacan deixa isso bem claro quando ele diz: a resistência é do analista. Veja que essa é uma afirmação. Ele não traz isso como uma dúvida ou como uma pergunta, ele traz como uma afirmação. Por que será que ele traz isso como uma afirmação? Então a gente vai entender o que que tem aí, né, nessa fala e de que forma que a gente pode estar um pouco mais confortável também com a nossa atuação, né? E de que forma que a gente pode manejar, porque o analista ele maneja pela técnica ou ele maneja pelo ego, né? E esse é realmente o ego do analista, é realmente a maior armadilha, né, da sua prática clínica. Então vamos entender do que isso se trata, né? Então, se tiverem perguntas, gente, isso é um espaço aberto para a gente trocar e construir, tá? Então, já trago aqui essa tirinha para a gente pensar, né? Só mudar aqui. Eu já trago essa tirinha para a gente pensar. A resistência, a análise sem resistência, o que vocês acham? É possível reduzir a resistência ao máximo a ponto de não existir resistência? O que vocês pensam? Não? Mesmo aquelas análises já de muitos anos, ainda assim haverá resistência, porque a resistência faz parte da prática, né? Então, quando aqui eu trago essa tirinha para a gente pensar, né, o analista ali, né, você se considera uma pessoa fechada? E o paciente responde, está querendo saber demais. Isso aqui é interessante porque o Lacan ele vai dizer assim, no encontro, né, numa conferência que ele teve, ele vai dizer assim: é com os meus pacientes que eu aprendo a ser psicanalista, que eu aprendo o que é psicanálise. E isso é tão importante porque o Lacan está trazendo para a gente que a gente tem que topar essa construção e essa prática de tirar o nosso ego de jogo. Quando ele diz é com os meus pacientes que eu aprendo, ele está marcando que ele é faltante, que ele abre para a falta, que ele sabe que ele não sabe de tudo. Então é importante que quando a gente percebe que a gente está indo rápido demais, que a gente diminua o efeito, o imaginário do nosso ego, para a gente ir um pouco mais devagar. E os pacientes eles vão dando sinal se a gente está indo rápido demais ou não, né? Então, isso aqui é bem importante, a gente ir percebendo, junto com o paciente, aonde a gente pode ir um pouquinho mais além e aonde a resistência realmente está muito alta e que a gente vai ter que manejar de uma outra forma, né? E isso aqui eu acho que é bem importante para a gente entendendo também como é que o paciente vai dando notícias disso para a gente, né? Não de que a técnica tem que ser engessada, né? Mas de uma flexibilidade de a gente também fazer novas coordenadas em relação à transferência, né? E aí o Freud vai dizer, bom, tudo que interrompe um processo analítico é resistência. E de fato é. A resistência vai estar presente em todo o processo, em todas as análises, né? Independente se o analista já tem muitos anos de percurso ou se começou a escuta agora, a resistência sempre vai dar sinais da sua presença, né? E dos dois lados. Seja porque o paciente está falando algo que é muito difícil, que é muito angustiante, e que o analista, naquele momento, acredita que ele deve fazer alguma coisa, ele deve manejar para tirar a angústia do seu paciente. E aí a gente se pergunta: quem é que está angustiado nessa cena? Você consegue ouvir a angústia do seu paciente sem que você consiga ficar angustiado e responder
ser seduzido por essa cena a ponto de você achar que você tem que fazer alguma coisa, ou seja, ego de novo. Só que se o analista não se apoiou na sua própria análise, não está trabalhando, não está estudando de forma contínua, não está fazendo supervisão, é muito mais fácil ele escorregar nessa armadilha da transferência, que é responder, que é tentar fazer o paciente sair da angústia e não tentar entender o que que tem dessa cena ali. Que essa cena também, a angústia também aponta para o desejo. Então, se o analista já quer fazer algum contorno rápido demais com muita pressa, quem é que realmente está angustiado nessa cena? E aí o analista vai lá, diz o que que o paciente deve fazer, como que ele deve resolver a situação, ou seja, ele escorrega da sua posição de ser analista, trazendo aconselhamentos e direções do que o paciente tem que fazer. Então, importante que a gente atravesse a angústia para que a gente tenha notícias do desejo. Mas se o analista ele não está bem apoiado, se ele não teve uma experiência com o seu próprio inconsciente, estando em análise, como que ele vai escutar o inconsciente do seu paciente? Esse é um ponto fundamental, né? Como que você vai ouvir, né? E aí, às vezes, em supervisão, né, a gente escuta, poxa, mas o paciente está resistindo. Bom, a resistência vai estar sempre presente, a questão é o que você faz com ela. Como que você pode reduzir e como que você pode estar participando mesmo sem perceber dessa resistência, né? Esse eu acho que é um ponto interessante para a gente pensar que a resistência pode estar dos dois lados. Então, a resistência, o Lacan vai trazendo isso para a gente, que a resistência, ela está antes mesmo do abrir da câmera, do abrir a maçaneta da porta do consultório, ela sempre vai estar presente. O paciente ele chega cheio de resistência, porque a resistência faz parte do mecanismo de defesa do sujeito, né? Já teve um recalque anterior, o sujeito recalcou um saber, ou seja, ele não quer saber sobre aquilo, né? Por isso que já teve o recalque. Então, a questão é realmente como que você pode manejar para diminuir a resistência para que o processo caminhe de certa forma. Caminhe não no sentido de ter um progresso ou não, mas que traga efeitos. Porque a gente não usa essa métrica, né, de uma régua de se o processo está caminhando ou não, né? Ou seja, será que os ideais do analista também se implicam nessa cena e dificultam o processo? Então, acho que é interessante, né? E aí o Figger diz assim, não há análise sem resistência, e o papel do analista no manejo da resistência é fundamental e determinante para o sucesso de uma análise. Dependendo dos seus atos e intervenções, da tempestividade ou intempestividade dos mesmos, o analista pode minimizar ou maximizar a resistência, jamais eliminá-la por completo. Após reduzir a resistência ao mínimo, o analista terá de se haver com esse resíduo da resistência, ou seja, sempre haverá. Tem como a gente manejar para a gente diminuir o ruído da resistência. Como que a gente faz isso? O que que vocês acham? Quero ouvi-los um pouco. Como que a gente pode manejar o ruído da resistência? Um de cada vez. Como que vocês fazem na prática de vocês? Ninguém maneja? Sabe como, gente? Perguntando, topando o lugar de não saber. Talvez esse seja o grande desafio de um analista. Topar o não saber. Topar ser objeto. Quando o paciente chega e ele diz assim: Olha, vim aqui em você porque eu tô com ansiedade. O analista não vai entender o que é ansiedade. Ah, mas a gente já estudou ansiedade, a gente já viu, a gente sabe como que é, quais são os efeitos. Não, você não sabe.
E é perguntando que a gente vai ter notícias da posição daquele sujeito frente à ansiedade. Então, se a gente acha que a gente está entrando com saber, quando o Lacan vai trazendo, né, que a nossa posição é do sujeito suposto saber. Suposto. Suposto por quê? Pelo paciente, não pela gente. Quem supõe que a gente tenha um saber é o paciente, não a gente. A gente tem que topar não saber para a gente diminuir a resistência. Se a gente chegar, por isso que o Lacan, até mais para frente, eu vou trazer um slide que diz que a própria resistência é o fechamento do inconsciente. Por que será? A transferência não é a abertura do inconsciente, sabendo que o inconsciente é como se fosse uma porta, uma porteira. Abre e fecha, abre e fecha. É pulsação temporal, ou seja, é ao mesmo tempo abrindo e fechando. E nessa abertura, se o analista se interessar, não entendi, me conta mais sobre isso, qual que é a relação disso com aquilo? Ou seja, quanto mais curiosidade ele tiver, mais interesse por aquela escuta, mais ele pode aí ter acesso ao inconsciente. Agora, se ele acha que ele entendeu, ele fechou o sentido, ele aumentou a resistência. E isso é muito importante para a gente pensar, porque quando o paciente diz, a minha mãe é narcisista, e o analista acha que entendeu, que compreendeu, ele está alimentando, sem perceber, a resistência do paciente de falar mais sobre aquilo. Então a gente tem que questionar, não entendi, por que que você chama de narcisista? Por que que você fala que o seu marido ele é abusivo? Não entendi. O que que é abusivo para você? O que que é ansiedade para você? Né? Me conta mais disso. Por que que você nomeia dessa forma? E aí a gente vai entendendo que ao nomear o outro de uma posição, o sujeito também está se nomeando de uma outra posição, o que a gente vai chamar de demanda invertida, mensagem invertida, não demanda invertida. Mensagem invertida. Ao dizer que o outro é abusador, eu me conto de uma posição. Qual posição? De abusada. E essa é a posição que a gente vai trabalhar, porque a gente não tem como mudar o marido, o trabalho, e o sujeito ele pode se identificar, o que a gente vai chamar de significante, se identifica com esta posição inconscientemente dizendo, ele pode terminar essa relação que ele chama como abusiva e ir para o trabalho encontrar um chefe abusivo, ir numa amizade encontrar uma amizade abusiva. Então, ou seja, a gente não vai trabalhar o outro. E se o analista ele tomou partido de que o outro é o errado, que o marido realmente é o abusador, que o chefe realmente é abusivo ou é agressivo, você deixa de trabalhar o significante, a posição do sujeito frente ao discurso que ele está te trazendo. E isso é muito importante para a gente, né? Então a gente não pode tomar partido. Não somos advogados dos nossos pacientes, a gente não defende ele, a gente interroga, a gente vê qual é a identificação com a posição. E se a gente não trabalha essa posição, a repetição vai estar aí dando notícias de que toda hora ele está se confirmando dessa mesma posição. Então veja o quanto é importante a gente se interessar e questionar este lugar, né? E aí um ponto importante, né, que eu trago aqui também, que o processo analítico, ele precede da resistência, como eu falei, mesmo em processos mais longos, terá resistência. Mas a gente não trabalha contra a resistência, mas sim com ela. Como com ela? Perguntando, questionando, não entendendo, se interessando, topando ocupar esse lugar de não saber, abrindo mão do seu ego, do seu narcisismo, de achar que o paciente tem, às vezes eu escuto em supervisão, né? Mas parece que esse processo não está caminhando. E para onde você acha que esse processo deveria caminhar? Ou seja, vamos localizar aí os ideais do analista para que não faça ruído no trajeto do seu paciente? Veja como é fácil escorregar dessa posição e o analista entrar com os seus ideais. Não, mas eu acho que o paciente, toda sessão traz a mesma coisa, sim, porque a neurose ela é repetitiva.
no discurso e na vida. Nós temos o registro do real. O real é o lugar do indizível, que faz o sujeito repetir em ato o que não foi dito. Então, o paciente vai repetir em análise os seus desconfortos, vai chegar dizendo: olha, não tem nada de novo, é mais do mesmo. Vamos falar mais do mesmo, isso já é bastante coisa. Vamos esvaziar esse significante, essa posição, essa repetição, para que algo possa talvez emergir. Num sentido de uma aposta, ou seja, apostar é topar que talvez não tenha feito, talvez tenha, né? É sempre no sentido de uma aposta, é topar o vazio também, o não saber dos efeitos que isso pode causar, né? Se tiver questões, gente, vocês me falam, senão eu vou seguindo aqui. A análise sem resistência, né? E aí eu trago também, quem sustenta o desejo inicial de uma análise? Bom, o paciente já chega resistindo, né? Às vezes precisa de um outro. É muito comum o paciente chegar e falar: ó, estou vindo porque fui indicado pelo médico, estou vindo porque minha esposa, o meu marido, o meu trabalho, ou seja, alguma questão corporal, né, de um adoecimento, estou tendo crise de ansiedade. Ele não vem porque ele quer autoconhecimento. Isso é um discurso social que a gente vai ouvindo. Venho aqui porque eu quero me conhecer melhor, eu quero performar, eu quero saber mais de mim. A gente sabe que esse discurso é um discurso que o sujeito está tentando trazer para diminuir um pouco o ruído da sua angústia, né? Porque o processo de análise é desconstrução, né? Constrói e desconstrói ao mesmo tempo. Coloca um tijolo, tira outro, coloca e tira. Ou seja, eu nunca vou saber de fato quem eu sou. Eu vou ter algumas coordenadas do meu modo de funcionamento. Isso me faz ver quando eu estou entrando numa repetição, mas não significa que eu não vou entrar, mas eu vou um pouco mais avisado. Isso já é bastante coisa. Então, quem sustenta o desejo inicial? Muitas vezes vai ser aquele que indicou, o médico, o marido, a esposa, o amigo e o analista também. O analista vai sustentar o desejo inicial de que o paciente fale. E através desse desejo inicial, ele pode trazer efeitos, trazer como enigma o modo de funcionamento desse paciente. Então, o paciente, o analista vai lá se interessando, querendo saber um pouco mais, o paciente vai entregando aquilo que ele consegue entregar, cada um se analisa como pode, né? Cada um vai falar, vai funcionar e vai trazer a sua escuta como pode, e o analista vai se interessar. Nesse se interessar, existe aí um enigma que é o enigma do próprio inconsciente do paciente. E ele pode se interessar e de falar: poxa, por que que eu funciono desse jeito? Né? Ele começa a interrogar sua própria posição, mas para que isso aconteça, existe um caminho. Não é do dia para a noite, não é na primeira sessão que o paciente vai começar a interrogar o seu próprio sintoma, né? E no livro da Michelle, no grupo de quarta-feira que a gente está estudando sobre as estruturas, ela até traz um trechinho dizendo assim: o paciente ele não vem para análise por conta de um sintoma. Lembra que sintoma é formação de compromisso, como Freud trazia? Ou seja, tem um lugar importante o sintoma para a gente. Muitas vezes, pela via do sintoma, o sujeito consegue barrar a demanda do grande outro, mesmo que isso traga mal-estar. A questão é que o paciente vem para análise quando existe angústia, que existe real, quando ele está muito perto do objeto A, ou seja, desse vazio. Né? Então, vamos trabalhar com essa angústia para que a gente possa transitar de angústia de objeto A para que seja causa de desejo e não objeto de gozo, né? Então, acho que é por aí que a gente vai pensando também. Não se trata de algo relacionado, né? Quando o paciente vai, quando o analista vai dizendo: ah, mas esse paciente ele está resistindo à análise.
Então, eu trago isso como uma questão, né? Não se trata de algo relacionado à pessoa do analista, mas o envolve. E isso é importante para a gente pensar, porque o paciente ele vai transferir para a gente os seus afetos, o seu fantasma, o medo do abandono, quando o analista traz 5 minutos, 10 minutos para começar uma sessão, ele pode dizer: Bom, eu achei que você não ia vir. Nossa, eu já estava aqui com medo, com receio, fiquei pensando, poxa, será que ela esqueceu de mim? Ou seja, em ato, a transferência é a reatualização da realidade do paciente colocada em ato. Aquilo que eu não consigo dizer, eu vou vivenciando. E se o analista topa essa escuta, é possível, através dessa linha que é a transferência, trabalhar esses efeitos, essa fantasia de que vai ser abandonado, de que eu não sou interessante, por isso que você se atrasou, a agressividade que a gente vai experimentando na resistência, na transferência, porque resistência e transferência é um circuito que está ligado. São dois movimentos que estão toda hora trabalhando juntos. Então, o paciente vai transferir para o analista a sua realidade. Olha, eu enxergo o mundo através dessa ótica, dessas lentes. Então, eu tenho medo que você vá embora, né? Eu acho que você está me colocando na parede. Eu acho que eu tenho que te trazer alguma resposta do que eu fiz a semana toda. Aquilo que você me deixou pensando na semana passada. Olha, eu não consegui pensar em nada e tenho receio disso, porque eu deveria trazer alguma coisa e não estou te trazendo. Ou seja, isso vai sendo reatualizado nessa relação transferencial. E se o analista escuta isso com o ego, ele não vai manejar. Tem um caso que é bem interessante, que tem o Freud, né, no caso do Homem dos Ratos, que é muito interessante, que a gente está discutindo lá no grupo de quarta-feira. Por que que chama Homem dos Ratos, sendo que a cena de tortura é um rato, né? Por que que chama, então, Homem dos Ratos, se a cena é um rato? Que é muito curioso para a gente pensar, e quem quiser saber mais, na quarta-feira a gente vai discutir isso. Então, chega um ponto do processo de análise com o Homem dos Ratos, que o Freud percebe que o seu paciente está colocando o analista, o Freud, numa cena de tortura. Então, veja que é uma linha muito tênue. E o Freud percebe que o paciente está colocando ele naquela mesma cena de tortura que era sua fantasia e diz: não vou entrar aí. Este lugar aí não é meu. Não vou participar dessa cena de tortura para que você se confirme dessa posição de ser o torturado. Então veja que como é uma linha tão tênue que se o analista pressionar demais, querer resultado demais, ter pressa demais, ele pode estar justamente nessa posição de torturar o seu paciente. Então, o quanto a gente tem que ter essa sutileza de perceber essas nuances das transferências, que pode ser demanda de amor, que pode ser hostilidade, que pode ser fantasia, né, de estar submetida ao analista, estou dependendo do meu analista, isso para mim é insuportável, medo do abandono, enfim, quantas coisas vão se reatualizando na cena transferencial. E quanto mais o analista estiver apoiado em estudos contínuos, porque a gente nunca se forma analista, né? A gente está sempre estudando, e estudar, gente, não é videozinho de 1 minuto no Instagram. É estudar verdadeiramente, né? A gente precisa de fato se apoiar nos estudos, né? E isso precisa de tempo, né? Precisa de um certo tempo, né? Para que a gente possa ir entendendo, a gente vai entendendo parcialmente as coisas, tem uma hora que faz mais sentido, então a gente tem que precisar, a gente tem que topar essa falta de não saber quando a gente está nos grupos de estudos também. Tem que ter a supervisão para que você tenha as coordenadas aí do que é técnica, o que é ego, o que é ideais do analista, para a gente separar o joio do trigo, e análise pessoal, né? Então, o quanto é importante tudo isso, né? Então, eu trouxe aqui essa questão para a gente poder pensar: ou você maneja pela técnica, ou você maneja pelo ego. E isso é uma pergunta que provoca, é uma pergunta que incomoda, mas que ela pode trazer efeitos.
Ou você vai pela técnica, ou você vai pelo seu imaginário, pelo seu ego, pelo seu narcisismo, né? E isso não é análise. Por isso que o Lacan vai dizer, o que a gente espera de um analista é que se tenha análise. E análise é escuta, é esvaziamento do ego, né? E algumas perguntas que eu acho tão importantes, né? Que é, você topa essa escuta? Você entra nesse jogo? Você consegue se separar do ego, do imaginário, de não responder à demanda? Eu acho que essa é uma pergunta tão importante, simples e importante, para a gente marcar a nossa posição. Ah, mas o analista ele pode escolher o paciente? Gente, isso é uma coisa que eu, quando eu comecei a atender, eu ficava pensando, parece uma utopia, parece uma coisa muito, quando eu escutava isso dos meus professores na pós. Como assim, né? O analista precisa pagar boleto, gente. Como que ele vai escolher paciente? A realidade bate na porta, né? Temos paciente, temos boletos para pagar, então como que é isso? Conforme eu fui passando um certo tempo com a minha clínica, eu fui percebendo que você pode aceitar aquele paciente, mas você vai entrar com tanta resistência naquela escuta que ele vai embora. Não é qualquer escuta que desperta o nosso desejo de ouvir. Tem escutas que despertam o nosso desejo, que você vê que você tem vontade de ouvir mais, de questionar mais, e tem escutas que, poxa, né, tem um outro efeito que não tem esse mesmo efeito. E eu acho extremamente ético quando o analista encaminha esses casos, que perceba o seu limite e que encaminhe para um outro colega. A gente não precisa topar qualquer escuta. E é extremamente ético que a gente encaminhe quando a gente perceba que, olha, parece que eu não estou afim de escutar esse paciente. Não vai ser bom para você, analista, não vai ser bom para o seu paciente. Às vezes o analista ele deixa de fazer cálculos que é, poxa, a escuta ruim, tá difícil, tá me custando demais, estou marcando mais sessão de análise, mais supervisão para manejar esse caso. Ou seja, está trazendo mais sofrimento para o analista do que então, assim, é importante que a gente perceba quais são os nossos limites, quais são as escutas que nos despertam interesse e quais escutas que não faz sentido, né? E é importante, né? Mesmo com os boletos, você vai perder de qualquer forma, porque você não vai estar ali com o seu paciente, então ele vai embora de qualquer jeito, né? Questões até aqui, vocês estão tão quietinhos, não estou acostumada que os meus grupos estão em silêncio assim, gente. Me contem, até aqui, o que que chega para vocês? Me fale um pouco. Bom, para mim faz muito sentido, né? Tudo isso que você está trazendo. São coisas que, de fato, a gente tem que ficar sempre muito em alerta, né? Eu, como venho né, fazendo a transição aí de linha teórica, o quanto é difícil, né, ficar nesse lugar de tirar o ego, de não cair no imaginário, né? Porque vem muito da psicologia, dessa coisa de orientar, de sugerir e fazer essa transição para o manejo de questionar, de não fechar sentido, né? E poder marcar a posição do sujeito, falando e ouvindo, né? Você trazer isso, parece uma coisa fácil. Mas na prática, pelo menos para mim, ainda é um desafio constante. Então, é sempre bom poder ouvir e reforçar, reforçar e reforçar, né? Todas essas lições, né? Que Lacan deixou, enfim, que a gente está discutindo aqui. Renata, de fato, não é nada fácil. Nada fácil, requer muito trabalho. Por isso que o tripé ele tem que ser mantido, porque através do tripé você vai percebendo as armadilhas que pode ter na atuação do analista.
E quanto mais a gente puder se apoiar, mais a gente vê as produções que isso, os efeitos que isso vai trazendo. Mas não é nem um pouco. Até porque nós somos, né, se a gente pensar na constituição do sujeito, o quanto o ego está tão presente na nossa vida, né, na nossa imagem, de a gente achar que, bom, a psicanálise ela vai na contramão daquilo tudo que existe no social. A gente não entrega nada para o nosso paciente. O paciente vem, fala e sai sem nada. Você vai numa loja, você compra uma blusa, você leva a blusa embora. Na análise, você leva vazio, você leva questão, você leva pergunta, ou seja, isso vai incomodar. Mas se conselho fosse bom, a gente vendia, ou seja, não funciona. Se não funciona, a gente não pode cair nessa armadilha de responder demanda, porque a demanda é sempre demanda de outra coisa. Ela é inconsciente. Então, quando eu te peço, analista, que me atenda quinzenal, eu não estou pedindo somente isso. Tem outra coisa, tem uma outra demanda por isso, que pode ser: eu quero saber se você me ama, a ponto de abrir para o quinzenal. Eu quero saber se você me ama, por isso que eu estou te dizendo que eu tenho dinheiro para pagar esse valor. Então, assim, a demanda é sempre demanda de outra coisa. Se a gente acreditar que o que a gente escuta é só aquilo, que a linguagem é direta e reta, sem desvios, a gente está desconsiderando que existe um inconsciente. E é questionando que a gente vai para um outro caminho. Mais alguém? Qualquer coisa, vocês levantam a mãozinha, gente. Bora perguntar e construir aqui, viu? E aí eu trago também um outro ponto que o Lacan vai dizendo, que o sujeito é atravessado pelo discurso do grande outro. Quem que é esse grande outro? O grande outro para a psicanálise é o campo da linguagem, né? Então, quando o Lacan vai dizendo o sujeito é atravessado pelo discurso do outro, é que esse discurso do outro é o discurso da sociedade, da família, da escola, dos pares, ou seja, a gente é marcado por esse discurso social. Do que a gente tem que ser, o que a gente deve fazer, como que a gente deve se comportar. E um processo de análise questiona esse padrão social e cultural. Tem que ser? Tem que fazer? Ou seja, você vai colocar aquele ponto de dúvida naquilo que é uma consistência imaginária de uma certeza que o paciente traz, né? Então, o paciente chega, né? Muitas vezes atravessado por esse discurso de que fazer análise ou terapia é não ser forte, que ele tem que ser forte. Lembro muito de um paciente meu que disse assim: bom, estou te mandando essa mensagem para marcar uma sessão com você, porque fulana me indicou você. E eu perguntei: e o que você acha do que a fulana falou? Acho que eu poderia resolver sozinho. Veja só, esse é um discurso social, e se a gente pensar também na questão da, da estrutura clínica, nesse caso, uma neurose obsessiva, a gente já tem aí notícias de um modo de funcionamento. Eu vou acolher aquilo. Eu não vou dizer, bom, então você resolva sozinho, você não precisa de mim, eu não vou responder com o meu ego. Mas eu vou entender que a posição dele que ele está marcando é justamente esse que tenta resolver tudo sozinho. E que isso faz parte das coordenadas de uma estrutura clínica. E que o analista precisa entender como é que funciona a neurose obsessiva, como é que funciona a histeria diante do seu discurso, não para aumentar a resistência, mas para poder despertar o desejo, para que o sujeito comece a se interrogar. E isso é tão importante, gente, quando você topa este lugar e não se sente magoado, ferido, enfim, qualquer outra coisa a partir desse discurso. Então, isso aqui é muito importante. E muitas vezes o analista vai lendo que a neurose obsessiva, ela é resistente. Será que ela é resistente ou falta técnica para o analista manejar? E aí também, gente, eu vou trazendo aqui em relação ao ego, né?
e esses ideais, né, do paciente, que pode se conversar com os ideais do analista também. Bom, o paciente tem que chegar no horário, não pode se atrasar, tem que fazer o pagamento correto no mesmo dia, né? A Michelle Roman, ela vai dizendo muito isso, assim, de que, bom, se o analista ele tem esses padrões e ele tem esses ideais, ele deve colocar na porta do seu consultório uma plaquinha: só atendo pacientes que respondam aos meus ideais. Aquele que paga, que não falta. Então, assim, é isso. Então, você vai ter que se ater com os teus boletos, porque você está esperando que o teu paciente responda aos teus ideais. Ou seja, o que que a gente está falando? De ego. O paciente vai se analisar da forma com que ele consegue. Às vezes é faltando, atrasando, fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, comendo durante a sessão de análise. E o quanto é importante a gente acolher e trabalhar isso que vai se apresentando em transferência. Não significa que é a casa da mãe Joana, mas que você vai olhar o modo de funcionamento, você vai acolher para depois você trabalhar isso ali. Por que é que você funciona desse jeito? Me conta o que que tem aí, né? Então é importante a gente ir percebendo também essas nuances que tem na transferência, né? Então, no seminário 1, Lacan vai trazendo justamente o que o eu é uma ilusão, que o eu não existe, é uma construção ilusória, essa imagem do espelho da criança lá no estágio do espelho, de achar que ele é é uma unidade, que ele é completo, que ele não é faltante. E ele compara muito isso no seminário 1 ao arco-íris. Eu vejo, mas não consigo pegar o arco-íris. Mas o arco-íris é uma ilusão de ótica. É conforme bate a luz com uma outra imagem é que faz surgir o arco-íris. Eu vejo, mas não consigo pegar. Mesma coisa o eu. Eu vejo, não consigo pegar, e conforme bate a luz no espelho, eu tenho notícias de uma coisa e da outra, mas que para a gente, o eu enquanto consciência, o eu enquanto esse momento especular, não é interessante para a gente. A gente vai atrás do sujeito do inconsciente, e não disso que é o ego, mas que também a gente trabalha com isso. Porque o sujeito vai dando notícias de uma certa onipotência também, do narcisismo, de que eu tenho que ser, e a gente vai trabalhando com todas essas camadas aí também. Bom, o inconsciente, quando Lacan diz, né, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, é necessário para que a gente possa escutar como que o sujeito lida com a sua linguagem, quais são os manejos, como que ele apresenta esse discurso, né? Como que ele fala, como que ele traz os elementos dessa fala, porque isso é tão importante para a gente se interessar pela fala, e para isso, para escutar, eu preciso me despir dos meus ideais, me despir do meu ego para poder ouvir o outro, mas eu acho que no momento inicial, que são as entrevistas preliminares, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa saber como que esse sujeito lida com a sua linguagem, para que a gente possa pensar se há castração ou não, para começar a pensar em estrutura. A partir do momento que você sabe qual é a estrutura do sujeito, ou que você tenha notícias de um modo de um funcionamento, é que você começa a fazer as marcações. Você não vai fazer um corte no psicótico. O manejo da neurose é diferente do que o manejo da psicose, que é diferente do manejo da perversão. Então, a primeira coisa, a gente não precisa responder. A gente tem que ouvir, questionar, para ter notícias de que há castração ou não há castração. Primeiro ponto. Há o registro da castração ou não? Para que aí a gente comece a pensar na direção do tratamento a partir disso. E para isso eu preciso ouvir, questionar, ver se há conexão entre S1, S2, né? Quais são as fantasias, se há fantasia, se há sintomas, se há fetiche, né? Então, tem questões muito importantes para a gente pensar, e para isso a gente tem que se interessar pelo que o outro está dizendo.
Aqui eu trouxe, né? Cada paciente você será um analista diferente, né? Então é o quanto você topa estar nessa posição. Tem pacientes que são mais sérios, pacientes que são mais brincalhões. Então você tem que topar o jogo do paciente. Eu imagino muito, né, que é como se fosse uma cena analítica, como se fosse um jogo de xadrez. O paciente se movimenta de um lado, você se movimenta do outro, o quanto você topa também esse lugar, e que a partir desses movimentos ele possa se interessar mais pelo jogo, ou seja, pelo seu próprio inconsciente. Não é pelo analista, é pelo jogo do inconsciente, pelo enigma que tem no inconsciente, nos movimentos que ele faz. Poxa, eu sabia que aquilo ali ia ser selado, por que é que eu fui naquilo? Ou seja, qual que é o movimento desse jogo? Como que ele possa se interessar pelos seus movimentos no jogo, na vida, né? Então é importante a gente pensar nisso também. Isso aqui eu falei, né? O analista também escolhe o paciente, né? Que eu acho que tem aí os limites éticos, né? Então eu trago isso. E aí eu trago uma pergunta, né? Que eu acho que é muito interessante para a gente pensar também sobre a questão das estruturas, né? O sujeito ele habita a linguagem ou é habitado por ela? Por que que essa pergunta é tão importante? Porque a gente começa a ter notícias de estrutura clínica, né? Na neurose, o sujeito habita a linguagem, ao passo que na psicose, o sujeito é habitado pela linguagem. É como se a linguagem fosse exterior ao sujeito. Então, veja como é importante a gente escutar, para que a gente tenha notícias, inclusive, dessa pergunta. O sujeito, ele está habitando a linguagem ou está sendo habitado por ela? A nossa curiosidade tem que estar como que o sujeito lida com a linguagem. Linguagem essa que é inconsciente e que traz notícias das coordenadas de uma estrutura. E que a partir dessas coordenadas eu consigo, a partir daí, pensar em manejo clínico, né? Então é bem importante isso. E aí trago uma outra pergunta também para a gente pensar. Quando se resiste, resiste-se a quê? E o Lacan vai dizer assim: se compreendo, compreender é imaginário para o Lacan, porque fecha sentido. A gente não trabalha fechando sentido. Eu sou assim porque minha mãe me abandonou. Pronto, fechei o sentido, engavetei, é isso para sempre. O que a gente vai fazer é colocar dúvida naquilo que o paciente traz com uma certeza absoluta. E quando ele está compreendendo, quando ele está cheio de sentido, a gente está falando de imaginário. E a gente quer levar isso para o simbólico. O simbólico é o registro da dúvida, do duplo sentido, daquilo que faz abrir a cadeia do discurso do paciente, né? Então, ele diz assim: se compreendo, eu passo, não me detenho nisso, visto que já compreendi. É o que manifesta para vocês o que é entrar no jogo do paciente, é colaborar com a resistência. A resistência do paciente é sempre a de vocês. E quando uma resistência é bem sucedida, é porque vocês estão até o pescoço, porque vocês estão compreendendo. E aí tem uma parte dessa citação que ele diz assim: por que que essa paciente diz, eu venho do salsicheiro e não do porco? E que ele está marcando para a gente a sua curiosidade. A paciente diz para ele, né? Eu venho do salsicheiro. E ele fica, por que que ela fala salsicheiro e não do porco? Ou seja, como que ela lida com a sua linguagem? Como que ela escolhe as suas linguagens? Como que ela apresenta a sua fala? E o quanto isso é importante a gente saber como é que é a estrutura de linguagem desse sujeito, porque a gente vai tendo coordenadas da estrutura. Isso é tão importante. Então, veja que ele marca o interesse dele. Ele não diz, bom, salsicheiro, porco, parece que a coisa está por aí. Não, ele questiona por que é que ela chama de salsicheiro? Por que que ela inventa, inclusive, essa palavra? Né? Porque na psicose se inventa palavras, né? Então ele vai já tendo coordenadas aí de estrutura também, cria-se, né, palavras, então ele vai se interessando por aí também para pensar na questão de estrutura.
O sujeito recebe a sua mensagem de forma invertida, aquilo que eu trouxe já, né? E a questão ali também eu já coloquei. Quando a pressa do paciente convoca a pressa do analista, de quem é a angústia que passa a dirigir o tratamento? Olha só, gente, que importante essa pergunta. Se você está com pressa, analista, é importante que você leve, você vai sentir, porque todo mundo sente. Angústia, né? Se a gente está falando de ser humano, todos que estão nas estruturas, neurose, psicose, perversão, vai sentir angústia. A questão é o que você faz com a tua angústia. Você vai levar isso para sua análise para poder discutir, você vai levar para a supervisão para discutir tecnicamente. Na análise, a gente vai falar da nossa posição enquanto sujeito, dos nossos atravessamentos da nossa história frente àquele caso. Na supervisão, a gente vai pensar de forma técnica, o que fazer com aquilo que está se apresentando. Então, eu preciso desses dois lugares para trabalhar. Então, é justamente isso. Quando eu estou com pressa, que pressa? Para onde que essa pressa está apontando que é meu? Como que a pressa do paciente em querer resolver se atravessa e que aí a gente pode pensar num par sintomático. Paciente com pressa de resolver, você com pressa de resolver também. Aí é um par sintomático. Aí não há análise. Por isso que o Lacan diz, o que se espera da analista é que se tenha análise, né? Então é importante isso. Esse caso não está caminhando, né? Às vezes a gente escuta isso, né? Responde à demanda, qual é o meu lugar no desejo do outro? Isso é importante porque se a gente pensar nas coordenadas, as estruturas, a neurose, tem uma grande pergunta lá em cima do gráfico do desejo, que é o que voglio? O que queres? Será que o analista também se questiona deste lugar na cena analítica do seu paciente? O que é que ele quer de mim? E é esse lugar que a Lília não vai querer nada. A gente tem que topar um outro lugar, uma outra posição. O que a Renata bem trouxe. Não é um lugar fácil. Não precisa só ter consciência. A gente tem que trabalhar nosso inconsciente a partir disso para que o inconsciente tope esse lugar. Que se esvazie de ego. Né? Então, é importante que a gente pense também se quando você está achando que o caso não está caminhando, você também não está na mesma posição que o seu paciente, querendo saber o que é que o outro quer de mim. E a partir disso, o que eu faço com isso? Você pode saber, bom, o paciente ele quer resposta, mas a gente sabe que a resposta está do lado dele, não da nossa. Então vamos manejar isso. E depois eu trato isso, né? O Lacan até vai dizer, é impossível mesmo que o analista esteja muito bem apoiado na teoria, na supervisão, na sua análise, ele não vai conseguir tirar todos os cantos, todas as arestas do seu inconsciente. Sempre haverá cantos e arestas do inconsciente. Só que quando ele estiver com o seu paciente, ali não é o seu lugar. Ele vai pegar aquele atravessamento e vai levar depois para análise, para supervisão, mas ali ele não vai responder desse lugar, desse atravessamento, desse ego. Questões até aqui? Não? Do desejo do analista como suporte à travessia. O que foi rejeitado reaparece no real. O doente não quer saber de nada disso no sentido do recalque. Achar que o paciente está indo para análise para saber é um pouco de ingenuidade da nossa parte. Já existe o recalque, ou seja, recalcou porque não quer saber. Vamos combinar, né? A resistência está aí dando notícias do modo de funcionamento da neurose, das coordenadas da neurose. Então, a gente vai justamente pensando que aquilo que foi rejeitado do real reaparece como sintoma, como ato falho, como sonho, e que aquilo ali que vai escorregando do discurso do paciente vai nos dando notícias.
né? Então a gente precisa ir ouvindo isso que é do real que faz o sujeito repetir, que não tem palavra, que tem ato. E que na transferência ele vai colocar em ato com o analista. O analista trabalha na direção oposta ao recalque, não para resgatar um desejo perdido, mas para possibilitar que o sujeito se confronte com aquilo que retorna como efeito do recalcado, permitindo a emergência do desejo que o constitui. Ou seja, a gente atua numa força diferente do que é a resistência, mas com ela. A gente alimenta a resistência quando a gente questiona. Então a gente não trabalha contra a resistência, mas com ela, questionando. Como assim? Não entendi. Ansiedade? Bipolaridade? O que é bipolaridade? Né? Então a gente vai muito nessa contramão. E para cada estrutura, a resistência se mostrará de uma forma. Na histeria, muitas vezes o analista vai vendo que é um ideal de paciente, porque na histeria o paciente já chega falando da sua falta, já apontando esse lugar do vazio. Então, veja que muitas vezes o analista acha que o paciente bom é o paciente histérico que chega trazendo de forma clara a sua falta, e o paciente difícil é o paciente obsessivo, porque ele é um paciente resistente. Mas quando o analista não sabe como que funcionam essas estruturas e quais são as coordenadas e o que é possível fazer, ele fica angustiado e deixa de agir com a técnica. Então, a gente precisa entender como que funciona cada estrutura. Quais são os manejos possíveis para diminuir a resistência? E para isso, haja estudo, né? A resistência aqui é de quem? Quem de fato deve ser paciente? O analista ou o analisante? Aqui eu trouxe um pouco já do que eu disse. O Freud mesmo ele trazia, né, um pouco da sua resistência quando ele criou o dispositivo que é o divã, porque ele falava, olha, eu passo horas aqui, mais de 8 horas ouvindo os pacientes, é difícil sustentar o semblante, né? Então eu vou criar aí o dispositivo do divã para que o outro não tenha esse endereçamento ou que o paciente, às vezes você pode né, fazer um movimento com o teu rosto, ele pode interpretar, então ele cria também o divã a partir da sua própria resistência, que é ficar olhando para os pacientes mais de 8 horas, ele passava muito mais do que 8 horas por dia atendendo, ou seja, olhando para o rosto dos pacientes, e ele cria o divã com um dispositivo que acaba se tornando muito interessante, onde o paciente não precisa mais ficar olhando para o rosto do analista para saber se está gostando, se não está gostando, ele simplesmente vai falar sem se preocupar com o rosto e com os movimentos desse rosto, né? Então, acaba sendo muito interessante, mas também pensando muito mais na resistência do próprio Freud, né? O que para a gente foi muito bom, né? Vamos combinar, né? No sentido de que, ao não se preocupar mais com o rosto do analista, eu posso falar livremente. Vou falando, não tenho, né, algumas coordenadas aí se está gostando, se não está gostando, então vou ter que dizer, não tem mais o olhar do outro, e que isso é muito interessante, porque traz efeitos, né? Então, o Lacan vai dizer que a resistência nada mais é do que a função do ego do analista, o que chamarei de a soma dos preconceitos do analista, seja os preconceitos morais, sociais, egóicas, de como que eu acho que o paciente deveria se comportar, de que esse paciente já deveria ter se separado, né? Então, todos esses ideais do analista contribuem para a resistência de um processo. E que, no fundo, nós somos investigadores. Investigador. E para isso tem que ser curioso. A análise é o tratamento que se espera do analista, ou seja, de que cabe ao analista e não ao analisante encontrar formas de suportar os obstáculos que servem de resistência ao tratamento. A resistência é o estado atual de uma interpretação do sujeito, que é a maneira pela qual, naquele dado momento, o sujeito interpreta o ponto que ele está. Essa resistência é um ponto abstrato. Vocês é que chamam isso de resistência. E aqui ele já deixa
né? Já dá nos dedos dos analistas, né? Vocês que chamam de resistência. Para mim, isso aqui faz parte do processo. Isso aqui é estrutural. A resistência é estrutural. Faz parte da estrutura de discurso do paciente, né? Vocês é que chamam isso de resistência. Isso quer simplesmente dizer que ele não pode ir adiante mais depressa. E quanto a isso, vocês nada podem dizer, não podem dizer nada. O sujeito está no ponto que está. Trata-se de saber se ele vai mais adiante ou não. E essa é uma sutileza de uma escuta. Que às vezes você está querendo que o seu paciente faça algum movimento que naquele momento ele não consegue. Então, até onde o paciente consegue de fato ir e até onde ele não consegue. E que se você forçar, vai estar fazendo como lá a cena do Homem dos Ratos, que ele coloca o Freud na posição de torturador. E é essa posição que a gente não deve ocupar. Ou de querer, às vezes o analista quer saber, mas teve abuso sexual, eu quero saber se tem penetração ou não. Para que que você precisa saber disso? Para que que você tem que saber disso, analista? Isso não é uma cena de tortura? A pessoa tem que lembrar se foi penetrado, se não. Para quê? Para que que isso serve no processo de análise? Qual a função de você questionar isso? Então a gente tem que saber o que é que a gente questiona também, né? E aí eu trago aqui, e aí abro para a gente poder conversar um pouco também, alguns impasses a partir disso, né? E quando o paciente interrompe um processo de análise, que impasses se colocam para o analista? Às vezes o analista vai se questionar em relação a isso. Bom, eu sinceramente acho muito importante quando o paciente sai, você também levar esse caso para supervisão, para que você tenha notícias do seu manejo. Mas não significa que o paciente só desistiu porque o analista não soube manejar. A gente está falando de uma relação de duas vias. Então, tem a participação do analista e tem a participação do paciente, que ele pode ir embora quando ele bem entender. O analista é que acha que o paciente tem que passar o resto da vida com ele. Uma hora ele vai embora, uma hora ele vai, né? Mas veja quanto isso aponta para uma onipotência do próprio analista. Eu fiz alguma coisa errada. O paciente não ficou porque eu não sou bom enquanto analista. Olha uma posição de um narcisismo, de uma onipotência, que só depende de você o paciente ficar. Então, se você fizer tudo certo, o paciente ficaria. É isso. Mas existe um sujeito do outro lado. E esse sujeito escolhe ficar ou sair. Não significa que o analista não deva trabalhar a sua técnica, estudar, questionar, mas que ele não possa esquecer que existe um sujeito. Sujeito que escolhe ficar ou ir, né? E eu acho que a grande pergunta de uma análise é: você topa essa escuta? Você escolhe também essa escuta? Para que a gente possa pensar de forma ética essa escuta. E se essa escuta está se atravessando demais para você, encaminhe. Isso é ético, isso não significa que você não é bom, né? Esse negócio de bom e ruim é muito narcísico, vamos combinar, gente. Quem que mede o bom e o ruim, né? Como é que se mede isso? Né? Então, é importante que a gente também perceba quais são os limites da nossa escuta, quais são as escutas que nos interessam. O sujeito repete na transferência sua modalidade de relação com o outro, faltas, atrasos, interrupções e modos de endereçamento, não apenas acontecimentos da sessão, mas elementos que podem marcar sua posição subjetiva. Como você maneja? Então, o paciente vai mostrando como que ele funciona na vida e na análise. Não é porque ele está na análise, ele funciona assim na vida, ele se atrasa na vida também, ele não paga também as contas dele da casa, ele falta.
na análise, falta na vida também. Então, o quanto a gente tem que ir olhando isso que se vai se apresentando em transferência, para a gente pensar, bom, parece que tem algo que ele está sempre marcando a presença dele na falta. Falta aqui, falta com o outro. Quando eu peço reajuste, ele diz, bom, vou fazer um reajuste de X, mas aonde mais ele está dando só aquele X? Então, vamos usar isso que está se presentificando na cena analítica, porque não é só ali, é fora também. Ele está te mostrando o jeito que ele funciona na vida. Vamos questionar isso, vamos tentar entender aonde mais ele só dá 10%, né? Então, eu acho que é importante a gente ir percebendo e levando isso sempre para um lado metafórico, se a gente está falando de neurose. Qual é o desejo do analista? Bom, o desejo do analista é que o paciente fale. E quando o paciente não fala? Quanto isso angustia os analistas? Por que será? Né? Então é importante para a gente perceber, né? E quando o analista busca ser reconhecido, amado, posição de mestre, de salvador, como sustentar o desejo pela escuta quando a transferência coloca em jogo a resistência do analista, de querer ser reconhecido, amado, indicado? Quando o analista resiste à própria análise, posterga a apresentação de um caso de supervisão ou não sustenta sua formação contínua, pode-se interrogar a incidência da resistência do analista. Isso aqui é tão importante porque o analista às vezes fala assim: bom, eu vou aqui apresentar um caso que esse paciente está comigo há 4 anos. Você já trouxe esse caso para supervisão em alguma vez? Não, é a primeira vez. Olha aí a resistência do analista. Mas nunca teve uma questão nesse caso, né? Cabe um questionamento aí. E aí, o que que acontece? O analista leva os casos para supervisão quando o caso já está por um fio, o paciente já está com o pé na porta. Aí, às vezes, não dá nem tempo de se fazer algo. O analista apresenta o caso, na outra semana o paciente já, ó, não estou vendo mais, não quero mais e tal, e estou indo embora. Então, veja, como o analista vai resistindo também de trazer os casos para supervisão, porque acha que está tudo certo, confia demais, ou quando ele não sustenta uma formação contínua de estudos. Eu tenho vários grupos de estudos, quando a gente inicia grupos de estudos, sempre tem muita gente, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O quanto o analista não topa o não saber, não estou entendendo, não questiona, né? E o quanto é importante a gente questionar o que a gente está aprendendo. Não que a pessoa que está dando o grupo vai ter resposta para tudo, porque isso é da ordem do impossível. Somos todos furados, somos todos faltantes, e que bom, porque é a partir disso que a gente pode caminhar e desejar, né? Mas o quanto o próprio analista não consegue sustentar o seu não saber, e aí resiste à sua formação, à sua supervisão, à sua própria análise, né? Ou não faz corte de sessão, não trabalha com tempo de sessão variável. Isso é a técnica que o Lacan deixa para gente. O quanto a gente tem que entender o que que tem aí nesse corte, quais são os efeitos, e se você, analista, não experimenta isso do seu próprio analista, você não vai cortar o seu paciente. Então é importante também a gente ter uma experiência que a própria análise da gente traz para que a gente se autorize a agir com a técnica, né? E para finalizar, e eu abro aqui para a gente conversar um pouco mais, eu trago que a análise é um processo criativo. Criativo da parte do analista em manejar resistência, em topar entrar nesse jogo, em se esvaziar para estar ali com o outro, e do paciente, que pode, a partir disso, despertar o desejo a ser criativo em ocupar outras posições da vida. Ou seja, a coisa não vem pronta, gente. É construída e parte do analista. Possibilitar ou não essa aposta desse caminhar. É sempre da ordem de uma aposta, né?
Quero ouvi-los. Como Bom foi? dia, Bom dia, é, Luciana. bom dia. Você falando é bem interessante, né? A gente ouve você falando do analista e a gente se vê na sua fala. É muito bacana, quanto humano, quanto seres de emoções, de sentimento, de decisão, e dentro de uma estrutura, né? Onde, de alguma maneira, vai haver uma inclinação e com o conhecimento a gente vai alinhar isso. É muito interessante isso, porque a gente vive num mundo onde tudo tem resposta, tudo tem solução, tudo está pronto. E trabalhar na clínica, assim, para mim está sendo um desafio, né? Nesse sentido, aonde a gente se coloca. Eu não sei se é Lacan ou Freud que vai falar que quando a gente já sabe, o inconsciente fecha. E quando a gente não sabe, a afeição de uma vontade continua buscando. E nessa busca é que a gente encontra, às vezes, uma sabedoria da própria vida, onde nada é pronto. Cada um tem a sua singularidade, a sua história, e cada um vai conduzir a sua vida conforme, né, o interior, a visão, o coração, a vontade, o desejo de cada um. Então, assim, na psicanálise, eu acho que é uma das partes mais difíceis, mas ao mesmo tempo a mais linda, né? E a mais desafiadora, que é esse encontro de não saber tudo e de não saber o outro lado, mas já desejar atravessar, né? Não existe mágica, não existe nada pronto. É um processo, é uma travessia. Então, assim, é muito bonito. Eu acho que é o que me encanta na psicanálise. Ao mesmo tempo, é um desafio da profissão e é um desafio e uma crise, posso dizer assim, até com um pouquinho de humildade, nossa mesmo, né? Porque nós, como analista, a gente ocupa essa posição toda hora, a gente sai, volta, e é esse tripé que nos ajuda, mas muitas vezes, quando nós estamos sozinhos, sem análise, sem ninguém, aí vem aquela perguntinha: fiz o corte certo? Eu errei? Estou no caminho certo? Ou estou só na escutatória, né? Então, assim, é bem bacana. Obrigado por essa aula, né? Porque a gente ouve coisas que a gente já sabe, mas ao mesmo tempo reforça erros que a gente, sabendo, ainda repete. É fantástico, é a escola da vida. Vamos para frente. Obrigadão aí. Obrigada, Luciana. Isso que a Luciana traz é tão importante, ser humilde. O Freud ensina a gente a ser humilde, por mais que tenha horas que ele, né, rompe com um monte de gente, o ego dele fala alto, o narcisismo, mas também ele sabe reconhecer em outros momentos também de que, poxa, quando a paciente dele falou cala a boca e me deixa falar, ele entendeu a importância disso, ele topou esse lugar de perceber que o saber estava do lado dela e não dele. Ele abriu mão do seu ego para estar ali ouvindo. Então a gente precisa ser humilde para ouvir, né? Eu acho isso bem importante. Mais alguém? Gente, obrigada. Então, vou deixar gravado essa aula no YouTube. A ideia é que a gente possa ter mais encontros também com outros temas. Estou aberta a receber outros temas que vocês se interessem. Para quem tem interesse em entrar mais na psicanálise, tem os grupos de estudos que estão ocorrendo semanalmente, grupo de supervisão. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada, viu? Bom sábado. Tchau, tchau.